porque a OAB gosta de cobrar bastante, tá, pessoal? E realmente, cada prova aí da OAB você encontra pelo menos uma questão que respinga algum conteúdo aí em relação à intervenção de terceiros. E aqui estão os artigos do 119 ao 132. Não sei se eu passei por todos aqui, pulei alguns, né? Por exemplo, 122 não está aqui, mas essa é a ideia, trazer para vocês aquilo que a OAB vai cobrar e passar de uma maneira que você fixe ali a ideia, que você fixe o conteúdo e consiga responder a questão, porque é isso que importa nesse primeiro momento, né? Ainda que eu consiga passar para vocês algo a mais, algo que você vai aproveitar aí para uma eventual prática ou eventual estudo um pouco mais profundo, é importante que você saiba responder as questões. Então, vamos dar início aqui falando de assistência nessa aula de intervenção de terceiros. O que seria aí a assistência? É importante que esse termo fique claro para você, tá? Terceiro interessado que assistirá uma das partes. Assistirá, ou seja, auxiliará, né, participará em conjunto ali, de certa forma, com alguma das partes. Basicamente é isso que é a assistência. E é admitida a qualquer tempo. Vejam só você que em um grau recursal, por exemplo, está dentro dessa linha do tempo que é a qualquer tempo, né? Então, em um grau recursal é permitida a situação da assistência, a intervenção de um terceiro num processo que, a princípio, via de regra, era para acontecer entre o autor e o réu. E, logicamente, aqui o juiz, né? Então, surge um terceiro que vai participar em algum lado aí do processo, assistindo a parte. E você vai ter duas modalidades basicamente aí de assistência. Mas antes eu vou só mencionar aqui o conteúdo do quadrinho, né, que está apontando para cá. O pedido do assistente será deferido se não houver impugnação em 15 dias. O que significa isso? Que o pedido para que haja um assistente, ele vai ser deferido, ele vai ser realmente aceito se não houver impugnação. Então você entende o quê? Que conforme a parte, por exemplo, o autor aqui, a qualquer tempo ele solicita a participação de um assistente ou de uma intervenção de terceiros, né, de alguma forma, ele vai ser deferido e pode haver impugnação. Ou seja, o juiz ele deferiu, ele falou, olha, tudo bem, pode participar, e pode haver aí impugnação no prazo de 15 dias, tá? 15 dias pode haver impugnação a essa decisão que defere a participação. Agora aqui sim, falando das duas modalidades de assistência, seria a litisconsorcial e a assistência simples. E é importante que você tenha em mente essa diferenciação aí, tá? Perceba você que o assistente litisconsorcial, esse nome um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais detalhado, também representa um terceiro que tem ali algo a mais no processo, algo mais detalhado, né? Eu estou fazendo isso justamente para você fixar. É aqui uma técnica para ajudar você a fixar, né? Esse terceiro, ele é titular da relação jurídica discutida. Então, o assistente litisconsorcial, por exemplo aqui, né, esse terceiro, acabei passando aqui o slide, esse terceiro, ele é ali, de certa forma, titular também da ação ali, da relação jurídica discutida, né? Então, você tem o autor e o réu, mas tem um terceiro aqui também que é titular, que está brigando ali também por conta disso. Tá? É o litisconsorcial, perceba você, é um nome um pouco mais específico, né? Agora, assistência simples, o próprio nome diz, simples, né? Simplificada. Nesse caso, o terceiro será auxiliar da parte. Então, vai auxiliar a parte. Perceba que diferença, né? Num primeiro momento, você tem aqui o terceiro que é titular da relação jurídica. Num segundo momento, você tem alguém que vai auxiliar a parte. E aqui, se o assistido for réu, lembrando aquele caso em que, você tem aí o réu, né, por exemplo, aquele que não apresenta contestação, é um exemplo do réu, mas aquele caso que a pessoa não participa do processo. Então, se o assistido for réu, quem seria ali o assistido, né? Você tem ali a pessoa do assistente, que seria, no caso, esse terceiro, nesse meu exemplo aqui, e esse aqui, o assistido. Então, vamos supor que, por algum motivo aí, é mais fácil quando a gente fala do réu, né? Seria mais técnico, inclusive, quando nós falamos do réu. Vamos supor que esse terceiro ele esteja aqui auxiliando o réu. Aí o réu
ele, por algum motivo, tornou-se aí revel, né? Lembra também? O réu preso, revel, né? Coisas nesse sentido aí. Então, o réu foi revel. O que acontece com o terceiro? O assistente será substituto processual, ou seja, aqui ó, olha o que acontece, substituiu, substituto processual, no caso, por exemplo, aí, de um réu revel, ok? Então, fixe bem essa ideia, tá? Então, aqui a gente viu assistência, o que seria assistência, a litisconsorcial, a simples e o que acontece, o que você precisa saber mesmo, se for revel ou omisso, tá? O assistente, ele substitui a condição processual aí. A assistência simples não impede que a parte desista ou renuncie. Olha, então você acabou de conhecer ali a assistência litisconsorcial e a assistência, tá difícil aqui, hein? E a assistência simples. Você acabou de conhecer essas duas modalidades. Então, nesse caso, a assistência simples, aqui, ó, não impede que a parte desista ou renuncie, tá? Por quê? Porque é um auxiliar, né? Uma coisa mais simples. Ele não é ali titular da relação jurídica, como o assistente litisconsorcial. Então, não impede. Inclusive, aqui, ó, o assistente simples não poderá discutir a decisão transitada em julgado. Ora, então, o assistente simples, aquele que está ali auxiliando, ele não poderá discutir a decisão que transitou em julgado, salvo em alguns casos, e é isso que você tem que saber, as exceções, né? E a gente já vai falar delas aqui. Se em algum momento o assistente da assistência simples, né, lembrando, foi impedido de produzir provas ou se ele desconhecia as provas. Parece ali que é uma situação difícil de acontecer na prática, né? Mas realmente o assistente simples, ele pode sim discutir a decisão, mesmo transitada em julgado, se ele foi impedido de produzir as provas ou se ele desconhece as provas, desconhecia aí, ok? E agora a gente vai falar de denunciação da lide. A OAB cobra muito isso e eu tentei trazer para vocês aqui da maneira mais simples e ao mesmo tempo completa que eu encontrei aqui para explicar. Grave, pessoal, casos de evicção e regresso. Então, é um primeiro ponto aí que você precisa gravar. Evicção e regresso, tá? Evicção, aquele caso em que é muito comum, né? No caso de imóveis, na verdade, é uma situação que você tem para o caso de imóveis. Quando, por exemplo, você acaba comprando um imóvel que há uma briga na justiça por conta desse imóvel e você nem sabe disso. De repente, aquela pessoa ganha o imóvel e vai bater ali na sua porta falando, olha, esse imóvel é meu, eu ganhei, está aqui a sentença, por exemplo, né? Acontece aí uma situação de evicção, por exemplo. E regresso é aquela famosa situação em que, vou exemplificar aqui também, que você vai cobrar aquela pessoa que, por causa dela, você causou um dano a outra. Ficou confuso, mas vamos entender aqui. Imagine você que eu estou aqui dirigindo um carro, certo? Era para ser um carro isso aqui, né? Estou aqui dirigindo um carro e aí eu vou atravessar o sinal verde, sem problema nenhum quanto a isso, tá corretíssimo, né? Vou atravessar o sinal verde. Só que aí vem uma moto, por exemplo, e vai cruzar aqui, ó. Ela atravessou o sinal vermelho, né? E para não bater nesse cara aqui na moto, né? Porque a gente sabe como que é acidente de moto, eu desvio e acabo batendo aqui em um outro carro, certo? Acabei batendo no outro carro, causei um dano. Eu vou ter que pagar o dano que foi causado aqui. Mas espera aí, não foi esse cara aqui que fez algo errado, né, que atravessou o sinal vermelho? Foi. O que eu posso fazer? Eu posso pagar aqui, né, esse dano que eu causei e aí entrar, no caso, com regresso em face do cara da moto para poder, para que ele possa me ressarcir esses danos, já que o acidente foi por conta dele, por culpa dele, né? Então, isso chama-se como? Regresso. E o regresso é o quê? É denunciação da lide, certo? Vamos supor você que eu não pague aqui o dano que eu causei. E aí, o que acontece? Imediatamente, essa pessoa aqui, ela vai ingressar com uma ação para que eu possa pagá-la, né? E aí, na ação, eu faço a denunciação da lide, eu peço a denunciação da lide. Aí vai surgir a figura do denunciado, que é esse cara da moto aqui.
Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou falar, olha, eu tenho que pagar, né? Eu cometi esse dano aqui, eu tenho que pagar, mas olha só, quem deve me pagar é esse cara aqui da moto, ó, o denunciado, ok? É isso, então, basicamente, tá? Sempre que você ouvir evicção, regresso, é muito provável que seja realmente um caso de denunciação da lide. E aí, o denunciado pode denunciar também, vejam só, permitida apenas uma sucessão. O que quer dizer isso, pessoal? Você tem que ficar bem claro aí na sua mente, eu vou explicar para que fique. Olha só, o denunciado, nesse meu exemplo, é o cara da moto, né, que atravessou o sinal vermelho. Agora, vamos supor que ele atravessou o sinal vermelho porque ele teve que, sei lá, desviar de alguma outra pessoa que também estava fazendo algo errado. Então, nesse caso, ele também cometeu um ilícito ali, né, para diminuir os danos, né, para que ele não atropelasse uma pessoa. Então, quem seria culpado aí? Seria a pessoa, certo? Ele não é um denunciado, aqui ó, o denunciado, ele também pode denunciar. Então, ele vai falar, olha, realmente eu fiz isso, eu atravessei o sinal vermelho, mas foi por culpa dessa pessoa aqui, senão eu ia acabar batendo nela, né, batendo com a moto nela, e aí ela poderia inclusive perder a vida, tá? Então, eu vou também denunciar essa pessoa para que ela integre o processo e pague os danos causados, certo? Então, veja só. E quantas vezes essa pessoa aqui, ela pode denunciar alguém? Não. Por quê? Permitida apenas uma sucessão, né? Então, não pode denunciar mais ninguém, vai terminar nela. Entendeu a questão aqui? Eu desviei da moto, bati em um carro. Essa pessoa aqui está me cobrando em juízo. Aí eu denuncio o motoboy, o motoqueiro aqui, né, no meu exemplo, denuncio para que ele pague, né, num direito de regresso aí que eu tenho. E aí o motoqueiro fala, olha, eu cometi esse ilícito para salvar uma pessoa aí, né, que na verdade quem cometeu o ilícito foi ela atravessou no meio da rua lá, né, nem poderia ter feito isso. E aí essa pessoa não vai poder chamar mais ninguém, ok? Então, denunciação da lide é isso. E aí, quando indeferida, poderá haver ação autônoma. Ora, eu aqui, né, com o meu carro aqui, eu acabei desviando da moto, bati em outro carro, certo? E aí, essa pessoa aqui está me cobrando em juízo, perfeito. Aí eu falo, juiz, eu quero denunciar esse motoqueiro, porque foi por culpa dele que eu bati. O juiz nega, o juiz fala, não, eu indefiro essa denunciação da lide. E aí, o que acontece? Eu posso entrar com uma ação autônoma, cobrando o motoqueiro depois. É basicamente isso. E aí, requerida na petição inicial, ora, tem que ser requerida ali na petição inicial, tá? Essa denunciação, ou na contestação, no primeiro momento, certo? Por isso que eu fixei essa ideia aqui, essa palavra, né? Coloquei aí em caixa alta para você, porque é no primeiro momento em que falar nos autos tem que haver a denunciação da lide, certo? Então, grave isso, pessoal. É muito importante que você saiba isso. Denunciante vencido, ou seja, denunciante perdeu, né? Nesse meu exemplo do carro. Então, não vou voltar aqui só para aproveitar o desenho. Aqui, ó, eu bati nesse carro aqui, quem foi o denunciante, né? Fui eu. Eu denunciei aqui o cara da moto, certo? Então, denunciante perdeu. O que acontece? O juiz julgará a denunciação da lide. Então, se o denunciante perdeu, o juiz vai analisar, vai julgar a denunciação da lide. Olha só. Então, aqui eu perdi. Aí, nesse caso, o juiz ele vai analisar essa situação aqui, essa denunciação da lide. Ó, se eu perdi, por que eu estou chamando o motoqueiro aqui então? Né? Então, o juiz ele vai julgar sim a denunciação da lide. Ó, julgará, ok? Denunciante vencedor. Então aqui o denunciante ele foi vencedor no processo, ganhou ali o processo. Como que procede? Não será analisada a denunciação. Tudo certo então, né? Não vai ser analisado. Denunciante ganhador do processo poderá pagar sucumbência ao denunciado. Olha só, uma situação aqui que você precisa fixar essa ideia. Então, nesse mesmo exemplo, tá? Que está ficando pequeno, já vou fazer melhor aqui, ó. Aqui no meu carro, bati no outro carro para desviar da moto, certo? E aqui o denunciante, ou seja, eu fui o denunciante, nesse meu exemplo, ganhei o processo, certo?
poderá pagar sucumbência ao denunciado, ou seja, se eu ganhei aí, ou se eu fui o ganhador do processo, né, eu posso pagar a sucumbência para o denunciado, pessoal. Então, é uma situação bem particular, assim, né, em relação a essa denunciação da lide. Então, isso pode acontecer efetivamente, tá? Então, agora, finalizado esse ponto aqui, a gente falou sobre a denunciação da lide, agora a gente vai falar aí sobre o chamamento ao processo. Nesse ponto aqui, do chamamento ao processo, vamos lá, a gente já está falando de outra situação. Perceba que aqui não tem a situação da evicção ou regresso, né? Aqui a gente está falando do quê? De chamar alguém ao processo. Então, vamos lá. Requerido pelo réu, fiador. Então, chamamento ao processo, normalmente uma situação que é requerida, né? Pelo réu que é fiador, tá? Então, vamos lá. Chamará demais fiadores, afiançado ou devedores solidários. Ora, você viu a diferença, né? Consegue ver a diferença aí que naquela situação, deixa eu mudar a tela aqui. Naquela situação estávamos falando de regresso ou evicção, coisas nesse sentido. Agora a gente está falando do fiador, né? Ou seja, quem tem que me pagar a dívida? O devedor. O devedor não pagou, o fiador vai pagar, né? Então, vai chamar quem? Ele pode chamar os demais fiadores ali, ou afiançado, ou os devedores solidários, né? Olha, cobra deles também, né? Eles também têm que pagar isso, né? Tanto quanto eu, por exemplo. Então, vai chamar ao processo outras pessoas aí. Essa é a ideia. E aqui, ó, no caso, a obrigação poderia ser cobrado de mais de um, ou seja, solidária, né? Diferente da denunciação da lide. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por isso que você não vai confundir. Cobrado de um, pode-se chamar os demais. Então, é isso, tá? Isso que é o chamamento ao processo, tá? A citação deve ser requerida na contestação. Ora, veja você que a citação deve ser requerida na contestação, assim como a denunciação da lide no primeiro momento, né? E aqui você tem um outro tópico que 30 dias ou 2 meses, se for caso de outra comarca ou lugar incerto, né? Então, você tem um prazo de 15 dias para a contestação. Essa é a regra, tá? Então, vou colocar aqui 15 dias para contestar. Portanto, pode ser uma pegadinha. Por quê? O CPC prevê 30 dias para citação do chamamento. Então, você tem aí 15 dias para contestar, tem que ser requerida na contestação, porém, o CPC prevê aí 30 dias para citação do chamamento ao processo, ok? Então, grave bem essas datas aqui. Chamamento ao processo, você tem uma situação diferente, 30 dias ou 2 meses se for um lugar incerto, inclusive, tá? Mas o importante é que você entenda a diferença entre chamamento ao processo e denunciação da lide. A OAB, pessoal, o que ela cobrou em relação a isso, até hoje, né, pelo que eu vi, o que ela cobrou em relação a isso, a denunciação da lide ou chamamento ao processo foi você saber o que é um e você saber o que é outro. Dificilmente ela vai se aprofundar muito nesse tema, tá? E se você sabe a situação do fiador, afiançado, os devedores ali, né? Que é o chamamento ao processo, então só com isso você já consegue distinguir, já consegue resolver uma questão nesse sentido, tá, pessoal? Por isso eu não vou nem me alongar mais, só esse fichamento aqui já é suficiente para você responder qualquer questão em relação à denunciação da lide ou chamamento ao processo, certo? E agora aqui, finalizando quase aqui, né, nossa aula 2 do fichamento, a sentença será um título executivo contra o devedor principal ou os codevedores aqui também, certo? Então, a sentença valerá como título executivo contra o devedor principal, ou seja, a ideia aqui é que haja um credor e um devedor. E a ideia também é que o devedor pague a dívida, só que aí o devedor não pagou, foi chamado ao processo, por exemplo, o fiador, né? O fiador pagou essa dívida e aí essa sentença vai valer como título executivo aí, né, ao devedor principal ou aos codevedores. Se há outros devedores aí também, essa sentença vai valer como título executivo, ok? Aqui a gente finaliza então a nossa segunda aula nesse ponto e só com esse conteúdo você já consegue muito rapidamente resolver uma questão aí que fale sobre intervenção de terceiros. E até a próxima aula.